Olá, salve, salve, muito bom dia! Tá começando aqui pela PAN mais um nossa revista radiofônica que traz informação, prestação de serviço, entretenimento, tudo isso no papo dessa quarta-feira, 2 de janeiro de 2019, minha gente. Para todo mundo ouvir, primeira-dama Michele Bolsonaro quebra protocolo e discurso em Libras, a língua dos sinais, antes mesmo do marido. Empossado presidente da República nesta terça-feira, Jair Bolsonaro diz que o Brasil voltará a ser um país livre de amarras ideológicas. Passando o recado, em evento marcado pela ausência de líderes tucanos, governador de São Paulo, João Dória, critica velha política e afirma que vai ajudar o PSDB a estar sintonizado com o novo Brasil. Bebê à vista, a apresentadora Ticiane Pinheiro anuncia que ela e o jornalista César Tralli da Globo estão grávidos de 3 meses. Esses são alguns destaques do Morning Show que está apenas começando. E você é o nosso convidado especial. Vem com a gente, você que nos assiste em imagens, você que nos ouve. Começando mais um anão aí, né? Anão é bom, né? Tomara que seja um anão, né? No melhor dos sentidos, né, Paulinha? Bom dia. Ah, Edgar, mas tem gente falando isso aí, que 2019 já começou. Eu acho que teve posse de presidente, governador, então a fake news, né, pegou. Tem gente achando que já tá rolando. Sim. Quando, na verdade, sabemos o quê, Edgar? O quê? Que o ano no Brasil só começa depois do carnaval, gente, sabe? Essa, né? Por exemplo, o que eu tô fazendo aqui agora? Não sei. No meu Instagram, Carvalho Paulinha JP, vocês podem ver que eu estou o quê? Tomando sol, estou me divertindo. Essa é a realidade dos fatos, Edgar. E eu sei que vocês também acham isso. E é por isso que hoje a gente vai para os assuntos mais comentados deste país carnavalesco, com a hashtag 2019 só pós-carnaval. Vamos falar de verdades, entendeu? Vamos falar desse tempo de limbo que a gente vive até essa grande festa, para depois, aí sim, entrarmos no ano de 2019, Edgar. Vamos pra piscina. Vamos pra piscina. Eu tô lá. Na verdade, eu nem tô aqui, gente. É muito louco isso. Olha no Instagram dela. Não, já dei like, meu filho. Olha aqui, você pode interagir pelo WhatsApp 11 931 7009. A pergunta de hoje é bem objetiva. O que você espera do presidente Bolsonaro? Qual o principal ponto que ele deve atacar? Conta aí pra gente em imagens, tá bom? Estamos aguardando. 11 931 7009. No mais, para nos assistir, você baixa o aplicativo da Jovem Pan, entre no nosso portal jp.com.br e também na nossa transmissão no nosso canal youtube.com/morningshowjp. Conteúdo extra para você nas mídias sociais, estamos no Instagram e também no Facebook. Passe pela nossa página, deixe o seu joinha que a gente fica feliz da vida, beleza? Todos convidados a passarem a próxima hora e meia colados aqui na PAN, porque o Morning Show está apenas começando. Numa quebra de protocolo, a primeira-dama Michele Bolsonaro discursou ontem em Brasília, antes mesmo do marido. E a fala dela, Paulinha, foi em Libras, né? A língua brasileira de sinais. O que aconteceu ali no parlatório, na Praça dos Três Poderes? Explica pra gente, Paulinha. Eu achei bem legal, Edgar. Foi depois do discurso do presidente no Congresso. Então aí a primeira-dama e o Jair Bolsonaro subiram a rampa do Planalto, então teve aquela imagem, né, da subida dela com o marido, também do vice com a esposa, chegando ali até o Temer e a Marcela, eles se cumprimentaram e aí eles seguiram ali para o parlatório e quem começou a falar, digamos assim, mas na linguagem dos sinais, foi a Michele. E foi bastante emocionante, eu achei, Edgar. Eu achei que foi o momento mais emocionante da posse do Bolsonaro. Eu acho que o pessoal na internet também repercutiu muito bem. Ela falou principalmente para essas pessoas que são surdas, as pessoas com deficiência. Ela frisou que essa será uma causa que, como primeira-dama, ela pretende, sim, estar engajada e lutar pelo direito dessas pessoas que serão valorizadas no mandato do marido. Ela também aproveitou para agradecer o apoio dos brasileiros durante o período que o marido ficou hospitalizado depois do atentado.
Em especial, agradeceu ao enteado dela, o Carlos, pela ajuda, pela parceria nos 23 dias que eles ficaram ali no hospital. E falou aí do Brasil que ela espera, né? Falou que as eleições deram voz para aqueles que não eram ouvidos e que agora estamos todos de um lado só, juntos alcançaremos o Brasil próspero, com amor, ordem, progresso, paz, educação e liberdade para todos. E aí usou o slogan até da campanha do Bolsonaro, Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Foi bastante aplaudido. Enquanto ela fazia ali a linguagem dos sinais, tinha uma menina que fazia a voz, né? Como que lendo ali aquele fazendo discurso. A tradução dos gestos. E que até ficou super emocionada também, ficou com a voz embargada ali em alguns momentos. Você via que também a Michelle estava bastante emocionada. Teve um momento que a galera começou a pedir um beijo dela no presidente, e aí numa outra quebra de protocolo, ela beijou o presidente, virou, deu um beijo no marido e tal, antes de finalizar o discurso. E é importante dizer que a quebra de protocolo não aconteceu por ela discursar, por exemplo, antes do Bolsonaro. Ocorreu principalmente por ela discursar, porque, de fato, as primeiras damas sempre estão ali de passagem. A gente até estava conversando aqui, eu e o Fefito, normalmente se comenta a respeito da roupa, e é basicamente isso que se fala a respeito da primeira-dama. Coisa mais reservada, mais discreta, né? Na verdade, as mulheres são meio tratadas como acessórios nessas posses, né? Elas meio que ditam tendência de moda e só. Nada politicamente diz respeito a elas. E nesse caso, ela assumiu um papel político mesmo. E foi muito legal mesmo essa oportunidade dela ter essa fala, e eu acho que ela é a minha Bolsonaro favorita, Edgar. Se você tem que ter um Bolsonaro favorito, a Michelle é a minha. Agora, entendeu? É engraçado você falar isso, porque teria sido Michelle a carta aos brasileiros do Bolsonaro, na medida de que ela dá uma amolecida, um afago no coração e extrapola o eleitorado dele propriamente, ganhando a simpatia de quem talvez não optou pelo voto no Bolsonaro. Eu acho que é impossível não pensar nisso, né? Porque num momento em que tudo é marketing, especialmente depois que ele foi acusado de machista e várias outras coisas, muito pelas coisas que ele falou antes e durante a campanha, vamos deixar bem claro, porque isso a gente também não consegue esquecer, muito legal que uma mulher discurse, mas quanto disso foi espontâneo e quanto disso foi uma resposta bem preparada para negar qualquer tipo de acusação de machismo. Para mim é irrelevante, eu acho que foi um bom momento, é um momento legal para se ter. Mas que isso não foi pensado gratuitamente, difícil não foi. Pensar que foi um improviso Exatamente, mesmo. Não, é uma coisa causa dentro de um roteiro, não é? Dentro de uma programação. Eu também vou ter que falar da roupa dela. Claro. Eu não vou pular isso daí. Eu achei que ela tava linda. Você gostou do modelo ombro a ombro, como disse a Vera Magalhães? Isso é uma gola Dior, querido. Olha. Uma reestruturação da gola Dior. Foi feita pela estilista Marie Lafayette, que foi a mesma que fez o vestido de casamento dela com o Bolsonaro. Então, em tom rosé, feita aí num tecido super delicado, que é o Zibeline de seda, e com a proposta de reproduzir a elegância dos anos 50 à la Grace Kelly e Jack Kennedy. Eu achei que a Michelle arrasou, queridos. Ela acertou muito mesmo, em tudo. Eu vou cravar aqui de novo. É a minha Bolsonaro favorita, Michelle Bolsonaro. Edgar, e a causa dela, né, muito bonita, né, mais até do que o do próprio discurso. Eu acho que se ela conseguir pôr isso em prática, tiver realmente um papel ali para fazer ações, né, para as pessoas com deficiência dentro do governo Bolsonaro, vai ser um ganho aí para o presidente, porque foi algo pouco discutido durante a campanha, né? Não só pelo Bolsonaro, mas por todos os foi só mais no final mesmo, né, da campanha. Eu acho que isso vai ser realmente importante a gente prestar atenção aí durante esse governo do Bolsonaro. Não dá pra crer, Caio, que foi uma coisa improvisada, assim. É uma coisa tudo dentro de um roteiro, né? Sim. Já era sabido, né, por certo, que ela falaria isso e faria essa ação, né? Já que é uma causa que, como o Vini disse, ela já atua, né? Mas nem só de improviso e espontaneidade é a vida, né, Edgar? Eu gostei da tua colocação, Paulinha. Eu acho que a Michelle é meu Bolsonaro preferido também. Ontem eu tive a oportunidade de ver uma breve biografia dela, se não me engano, na Globo ou na Globo News, e eu fiquei impressionado assim, com os depoimentos das pessoas a respeito do caráter dela, né? A gente tem o Lincoln falava que é impossível se enganar todo mundo o tempo todo, né? Então, quando a gente faz esse resgate das pessoas que conheceram ela na infância e tal, emerge uma mulher muito especial com um caráter diferenciado.
falando aí sobre um pouquinho da moda, né, do vestido, parece que a proposta é que esses vestidos sejam leiloados depois e aí a verba ainda reverta para caridade. Foi uma ideia da estilista e parece que a Michelle já concordou. Então, outro aspecto positivo. Mas o que eu queria destacar é como que a esquerda das redes sociais está se consolidando aí como o terreno mais fértil da hipocrisia, né? Além do chamado lugar de fala, né, que desqualifica o bom debate, que ele foca em pessoas e não em ideias, tá ficando cada vez mais claro que não importa o que se fala, importa quem fala. Esse é o fator determinante, né? A gente está diante de um fato inédito, né? Um exemplo de protagonismo da mulher, como a Paula bem colocou, ela é a primeira, a Michelle Bolsonaro, é a primeira dama a discursar antes do presidente na posse, né? E não só isso, ainda fez o discurso em Libras, né, Edgar? Então, assim, o idioma dos sinais ainda deu protagonismo para os portadores de deficiência auditiva. Eu peguei aqui os dados do censo do IBGE em 2010, a gente está falando de uma minoria, essa sim, uma minoria, de cerca de 400 mil pessoas que são completamente surdas, né? Olha o tom inclusivo do discurso dela. Agradeço a Deus pela grande oportunidade de ajudar as pessoas que mais precisam, quero fazer um trabalho de ajuda ao próximo. Gostaria, de modo muito especial, de dirigir minha comunidade surda, as pessoas com deficiência e a todos aqueles que se sentem esquecidos. Vocês serão todos valorizados. Então, olha a situação, a gente está diante de uma mulher protagonista, quebrando o protocolo e promovendo uma causa nobre. Aí você olha a situação assim com imparcialidade e fala, nossa, isso aqui é um prato cheio para as feministas, né? É óbvio que aqui é uma oportunidade clara de se manifestar, de apoiar, enfim. Mas como que você acha que as feministas e as representantes aí da lacrosfera do Projaquistão se manifestaram? Com silêncio. Silêncio eloquente, silêncio que vale mais que 1000 palavras, né? Eu pesquisei aqui, nada, nem um pio da Fernanda Lima, nem um pio da Thaís Araújo, também não se manifestaram Kéfera, não se manifestaram Preta Gil, a Manuela Dávila, comunista, que recentemente descobriu o capitalismo e está vendendo agora blusinhas com frases de impacto a R$60, ela postou um throwback de uma foto dela da Frida Kahlo, né? Agora, para pensar, Edgar, se você é atuante nas redes sociais, se você se diz uma feminista, ainda por cima defensora de minorias, faz algum sentido como que você silencia diante de um fato histórico como o de ontem, né? Então o pessoal diz, né, tem aquela frase famosa, o silêncio é de ouro, mas o silêncio ele pode ser de latão também. E olha, eu espero realmente que a Michelle Bolsonaro continue exercendo esse protagonismo e praticando o bem, ainda que ignorado pela seletividade das falsas feministas e das justiceiras sociais da internet. Vamos lá, antes de chegar ao parlatório, Bolsonaro discursou no Congresso Nacional. O Caio e o Zé Maria Trindade vão nos ajudar a separar aí esses dois momentos. No geral, o capitão reformado acabou repetindo o que havia dito na corrida eleitoral e nos pronunciamentos que ele fez logo após ter sido eleito. O presidente afirmou que tem como compromisso construir uma sociedade sem divisão. Aí vem um pouco dessa fala, né? Enquanto você falava, me lembrei aqui, Caio, dessa divisão preconizada no país, do nós e eles, né? Dos governos petistas. Agora o Bolsonaro falando em governar para todos, em trazer uma união aí, mas ao mesmo tempo sendo crítico e deixando bem delineado ali a linha que ele vai atuar, né, frente aos opositores, frente à oposição. Mas enfim, o presidente afirmou que tem como compromisso construir uma sociedade, como eu disse, sem divisão, que o Brasil vai voltar a ser um país sem amarras ideológicas e que é necessário um pacto nacional na busca de novos caminhos para a nação. No Congresso, o novo presidente da República convocou os parlamentares a ajudá-lo a reerguer e libertar, como ele disse, o Brasil. Para me ajudarem na missão de restaurar. Estamos sem o áudio, Bruno. E de reerguer nossa pátria, libertando artistas para me ajudar. Volta aí, Brunão, por favor. Para a gente ouvir desde o início, que a gente perdeu o começo aqui, não pintou o áudio, Bruno. Para me ajudarem na missão de restaurar e de reerguer nossa pátria, libertando-a definitivamente do jugo da corrupção, da criminalidade, da irresponsabilidade econômica e da submissão ideológica.
Opa, tá aí. Vamos lá. O discurso de 8 minutos que ele fez no palatório no Palácio do Planalto, Bolsonaro disse que a bandeira do Brasil nunca será vermelha e que com a posse dele o país começa a se livrar do socialismo. Humildade e honra que me dirijo a todos vocês, como presidente do Brasil. E me coloco diante de toda a nação, nesse dia, como um dia que o povo começou a se libertar do socialismo. Se libertar da inversão de valores, do gigantismo estatal e do politicamente correto. Aí, vamos lá, Brasília. O Zé Maria Trindade acompanhou de perto a posse do Jair Bolsonaro. Zé, vamos lá. O que mais você destaca pra gente dessas duas falas do presidente e quais são as suas impressões gerais a respeito dessas falas e desse momento histórico pro Brasil vivido aí na posse de mais um presidente eleito? As diferenças principais e básicas entre a fala no Congresso e a fala no palatório. Trindade, bom dia. Pois é, muito bom dia, salve Edgar, é o início de uma nova era mesmo, viu? Olha, são dois momentos distintos. No Congresso Nacional é uma espécie de poder falando para poder, né? O presidente da República, em nome do Executivo, se dirigindo ao Congresso Nacional como um todo e não exatamente com bancadas. E ali no discurso ele foi corajoso ao reafirmar que não pretende fazer a velha política, ou seja, o troca-troca. Mas no parlatório, diante do público, ali muito mais quente, né, diante dos manifestantes, a fala dele continuou sendo muito firme e usou inclusive jargões e gestos que ele fez durante a campanha eleitoral. Isso acabou provocando por aqui muitos comentários, inclusive de líderes dos partidos políticos. Eu conversei com o líder do PSDB, o deputado Nilson Leitão, que me disse que em um determinado momento o presidente Jair Bolsonaro vai ter que parar e negociar com o Congresso Nacional. Mas olha, Edgar, não é bem assim. O presidente Jair Bolsonaro pode ter emitido ali sinais contraditórios entre pedir um pacto nacional e reafirmar esta campanha, reafirmar esses gestos e frases, mas, na verdade, Jair Bolsonaro é diferente, é um presidente diferente, como aquele conquistador espanhol que, ao chegar numa nova terra, queimou os barcos para evitar que os soldados pensassem ou sonhassem em embarcar de volta, né, e chegar na nova terra e ocupar. Jair Bolsonaro fez isso na política, e é isso que é importante. Ele está cortando todas as amarras. E para se manter, já que não tem o apoio do Congresso Nacional, que é um apoio vendido, comprado, é sim um mercado persa, ele tem que ter um apoio muito forte na população. E para continuar assim, 2 pontos. Primeiro, tem que continuar se comunicando diretamente com o povo. E ele vai fazer isso. A Secretaria de Comunicação Social vai estabelecer uma área especial para o presidente fazer esta comunicação. E, por outro lado, manter este apoio popular que vai pressionar o Congresso Nacional e aí votar o que ele quer. É esta a proposta. Jair Bolsonaro, Edgar, nos 2 discursos, disse mais uma vez um não ao troca-troca, aos favores políticos. E isso irritou os políticos que estão contidos, porque sabem que ele tem apoio popular. Então, é a reafirmação de que o governo Jair Bolsonaro depende, sim, do apoio popular. E é este o objetivo dele. Vamos ouvir o Caio também, Zé, ouvindo e acompanhando os 2 discursos, né? Na questão do discurso ali na mesa, no Congresso, o tom é conciliatório, né? Quando ele fala, inclusive, brincando ali com o termo, vou governar casado com vocês, quer dizer, vocês estão comigo, eu conto com vocês para que esse governo siga e a gente consiga implementar as reformas e as mudanças que eu estou propondo, né? Desde a campanha. E no palatório, Caio, parece que aí vem a figura mais do líder, de falar, né? Essa coisa de falar para a multidão, de quem tá ali, de querer emocionar, né? Quem é o simpatizante, digamos, da figura do Bolsonaro. São momentos e contextos bem diferentes, né? No discurso de posse, né? No Congresso Nacional, é muito interessante a frase que você colocou, durante a assinatura lá do documento, ele fala, eu tô casando com vocês. Casando com vocês, E eu até brinquei, né? É um senso de humor meio naquela
linha papo de vestiário, né? Mostrando que é um cara que tem DNA parlamentar e que estava completamente à vontade entre os seus pares. É muito interessante que ele pontuou também os 28 anos de mandato parlamentar, ele enfatizou isso e teve um momento até com uma entonação diferente no discurso em que ele fala, em que ele pede ajuda do Congresso e fala, vou governar com vocês. Sim. Né? Então isso daí foi simbólico. Tem outra coisa que pouca gente está falando, é que a eleição do presidente, a posse do presidente Jair Bolsonaro, sinaliza aí um recorde democrático, Edgar. É a 8ª eleição presidencial consecutiva. Nunca antes na história desse país houve um período de democracia tão longo, né? Então a gente fez a crítica lá, aquele alarmismo da ministra Rosa Weber, né? Quando ela estava, vamos dizer assim, admoestando o presidente, lembrando ele da importância, da periodicidade das eleições e tal. Isso veio à cabeça. Eu queria destacar que o tom dos dois discursos, com uma ênfase muito grande, como se fosse um conceito de reintegração de posse do Brasil, né? Então, ele explorou em ambas as ocasiões, seja no Congresso ou no parlatório, um conceito de pátria refém. Então ele fala primeiro no Congresso, olha, libertar a pátria do jugo da corrupção, da criminalidade, da irresponsabilidade econômica e da submissão ideológica. No segundo momento, naquele discurso mais com mais verve de palanque, ele diz, ele falando sobre a reconstrução nacional, esse é o dia em que o povo começou a se libertar do socialismo, da inversão de valores, do gigantismo estatal e do politicamente correto. Você vê que ele não se repete, mas que essa ideia de libertação, de emancipação, de quebra dos paradigmas socialistas, né, ela subsiste em ambas as falas. E isso é muito interessante. Quando você mencionou aquele caco que ele faz no final do discurso, né, do parlatório, ele fala o seguinte, essa é a nossa bandeira, que jamais será vermelha. E ele vai além, né, ele está improvisando aqui. Só será vermelha se for preciso o nosso sangue para mantê-la verde e amarelo. Então isso dá uma sinalização clara de como ele está comprometido com a, vamos dizer assim, a desesquerdização do governo, né? E a gente sabe, o socialismo, ele é a negação do protagonismo do indivíduo. O indivíduo é a grande minoria que tem que ser cuidada. Nesse sentido também, o discurso dele fala numa sociedade sem discriminação ou divisão. Essa é a linha. Essa é a tônica. Só que você só vai ter uma sociedade sem discriminação e sem divisão se cada indivíduo for respeitado da mesma maneira. Né? Se a gente não entender isso, se a gente não romper com as políticas identitárias, coletivistas, que, em última análise, são privilégios, ou seja, são direitos usufruídos por poucos e pagos pela totalidade, a gente não vai entender os movimentos desse governo no sentido da emancipação do indivíduo. Eu achei muito positivo o tom de ambos os discursos. Vamos lá, continuando aí a falar da posse, ô Zé, continue com a gente aqui, queria que você comentasse, quero te ouvir a respeito desse dado que o Vini vai trazer pra gente aqui com relação ao tratamento aos jornalistas. Aí teve jornalista reclamando das condições de trabalho ontem ao longo da cobertura. Vini, vamos lá, o que aconteceu exatamente? Vamos lá, Edgar. Olha, já se imaginava realmente um pouco mais de restrição aí aos jornalistas nessa cobertura da posse do Bolsonaro, até comparado a posses anteriores, né, de Fernando Henrique, de Collor, de Lula, de Dilma, até pelo que aconteceu com o Bolsonaro, né, o episódio da facada, o atentado, todo o esquema de segurança que foi preparado aí para ele durante toda essa posse. Mas alguns jornalistas relataram ontem, principalmente por redes sociais, em tempo real, inclusive, algum tratamento realmente muito abaixo daquilo que se esperava, desde o credenciamento até o final aí desta posse, né? Eles relatam, Edgar, que primeiro que os jornalistas tiveram que chegar num tempo muito anterior ao que seria a posse do Bolsonaro e aquilo que eles teriam ali que registrar. Então, por volta das 7, 8 horas da manhã... Muita antecedência. Muita antecedência, né? Eles já tinham que se encontrar ali no ponto que foi determinado ali pela assessoria, né, do governo, por aqueles que estavam na parte ali da organização, para se encaminhar
até o Congresso Nacional para fazer a cobertura, sendo que a posse seria só às 3 horas da tarde, depois o encontro ali com os outros chefes de Estado a partir das 5 horas da tarde, né, até um pouco mais tarde que isso. Então eles teriam que ficar um tempo muito longo ali naquele local. Até aí, Edgar, para o jornalista, ele acaba até se virando, porque às vezes vai criando outras demandas, né? Vai conversando ali com outros políticos, vai circulando. Surgindo, né? Outras pautas. Vai surgindo outras pautas. Jornalista, nesse sentido, ele até se vira. Porém, segundo esses relatos também, eles tiveram que ficar num local muito restrito, numa sala fechada ali, que foi disponibilizada, onde não havia cadeiras para os jornalistas se sentarem. Também não tinha água, não tinha café, o acesso ao banheiro era muito restrito, você tinha que pedir autorização várias vezes, por diversas vezes também eles tinham que ser revistados, fora algumas orientações do tipo, olha, não se movimentem muito e os fotógrafos não levantem muitos seus equipamentos, senão os atiradores de elite podem atirar em vocês, né? Podem abater o alvo, né? Porque pode ter ali alguma ameaça contra o presidente Bolsonaro. E até alguns jornalistas internacionais da França e da China acabaram até abandonando o evento aí em forma de protesto. Então eu trouxe alguns relatos aqui, por exemplo, da Mônica Bergamo, da Folha, dizendo que foi algo jamais visto depois da redemocratização do país, em que a estreia de um novo governo eleito era sempre uma festa acompanhada de perto e com quase total liberdade de locomoção pelos profissionais da imprensa. Os jornalistas foram informados de que não poderiam ter acesso livre, por exemplo, ao Salão Nobre do Palácio do Planalto, onde o presidente sobe a rampa, dá posse aos seus ministros e recebem os cumprimentos de autoridades internacionais. E aí é importante a gente dizer também, porque alguns veículos de comunicação, blogs, até de apoiadores do Bolsonaro, que foram convidados por Bolsonaro, colocaram nas redes sociais que nada disso estava acontecendo. Né, que tinha sim acesso a banheiro, que tinha água, que tinha café, só que eles estavam em prédios diferentes. Né? Eles estavam no Planalto, enquanto esses outros jornalistas estavam no Congresso. Então teve esse debate aí também, essa divergência de informação, né? Pelas redes sociais. Então demorou aí muito tempo. E a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, pode voltar um pouquinho, Brunão, naquela sequência de tweets, também protestou contra o tratamento aí que eles consideraram antidemocrático aos profissionais que estão lá para levar ao público o registro histórico desse momento. Aí ele coloca, né, confinados desde as 7 horas da manhã, alguns com acesso limitado à água e a banheiros, eles não puderam interagir com autoridades e fontes, algo corriqueiro em todas as cerimônias de início de governo desde a redemocratização do país. Um governo que restringe o trabalho da imprensa ignora a obrigação constitucional de ser transparente. Os brasileiros receberão menos informações sobre a posse presidencial por causa das limitações impostas à circulação de jornalistas em Brasília. Esse foi o protesto aí da ABRAJ, que é a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. A Miriam Leitão também publicou que ela cobre, né, desde o governo Figueiredo, ela nunca viu uma restrição tão grande assim, e ela coloca que esse ponto, que é a justificativa até do governo, né, dos assessores, de que tinha que ser assim mesmo, por uma segurança à própria vida do Bolsonaro, isso serviu na verdade como desculpa para tratar mal aí os jornalistas. É bem claro que essa é uma sinalização da maneira como os jornalistas vão ser tratados a partir de agora, né? Se você não tá em lua de mel com esse governo, você não é de sites que fazem assessoria de imprensa e não jornalismo para ele, inclusive é muito grande a quantidade de pessoas questionando isso entre jornalistas, até um perfil de Twitter foi criado mesmo, jornalismo ou Ascom, nesse caso, porque quem tá de lua de mel com o governo não recebe esse tipo de tratamento. Apesar de todas essas limitações de segurança, se a gente for parar para pensar, beleza, não pode acessar alguns
algumas áreas, alguns departamentos, a gente tem que pensar que jornalistas estão lá trabalhando, então eles precisam se alimentar sim. Comer sua maçã, ir ao banheiro, ficar no período de 7 horas pedindo autorização para fazer suas necessidades básicas, ou sem água, sem café, não é um jeito humano de se tratar não, especialmente porque essas pessoas não estão fazendo nenhum favor, elas estão lá trabalhando. A gente vai seguir nos comentários aqui. Deixa eu ouvir o Zé Maria Trindade. Zé, qual que foi a tua opinião? Você que circulou por aí, acompanhou de perto, né, esse tratamento do qual a gente está conversando aqui, dedicado aos jornalistas que fizeram a cobertura da posse do presidente. Muitos mais exaltados falaram que era até um comportamento típico de governos ditatoriais, essa maneira de lidar com a imprensa. Como é que você viu a movimentação aí, Zé, e essas restrições que a gente está aí mostrando que o Vini trouxe pra gente? Nesse caso eu tenho lugar de fala, viu? Agora que a verdade vai ser dita. Vai, Zé Maria. É em você que eu acredito, em Zé Maria I trust. Vamos lá, Zé. Olha, realmente uma cobertura totalmente diferente, né? É bom lembrar que não houve em nenhum momento qualquer possibilidade de censura de conteúdo, mas a censura foi física, né? O que acontece? Houve um trabalho assim, de segurança tão exagerado e sem nenhum diálogo com a equipe de comunicação, de que acabou tratando o jornalista como se fosse um visitante, né? Ou até pior, nós chegamos primeiro do que os visitantes. Eu tive que chegar às 6 horas no CCBB, que é o centro do Banco do Brasil, onde funcionou o governo provisório. De lá passa por um raio-x, uma revista, né? Entra no ônibus e vai até o seu local. Cada um foi credenciado num local e ele não poderia sair daquele local. Antes não. Você se credenciava para a posse e tinha livre acesso a todos. Apenas um jornalista de cada veículo poderia ir até o Planalto, por exemplo, né? Não. E mesmo no Palácio do Planalto tinha credencial para o mezanino, credencial para o Salão Nobre, onde eu estava. Eu ouvi relato de que não podia ter acesso. Eu tive acesso. E o térreo e uma credencial para a Praça dos Três Poderes, uma credencial para o Salão Verde, uma credencial para o Salão Negro e uma credencial para o Salão Nobre do Congresso Nacional. Só que uma credencial para o Salão Verde, você não pode sair do Salão Verde. Uma credencial para o primeiro andar do Palácio do Planalto, você não pode sair do primeiro andar. Então, assim, isso acabou limitando fisicamente. Eu vi lá a Mônica, estava muito nervosa mesmo com essa restrição, e devo dizer que houve credenciamentos especiais. O meu, por exemplo, tinha uma possibilidade de mudar de local. No credenciamento existia um PIN, né, que eles chamam de PIN, em que você pode trocar, mas eram raras as credenciais assim. Pude ir, inclusive, no Itamaraty, e não tinha como chegar ao Palácio ou ao Congresso, senão pelo CCBB, senão pelos ônibus e vans especiais da Presidência da República. Então, houve sim uma restrição física, nenhuma censura. Agora, as reclamações foram intensas durante toda a semana. Ninguém sabia exatamente o que fazer. Os jornalistas pediam, inclusive, a intervenção dos veículos de comunicação. Os jornalistas diziam, olha, isso aí é um problema para o veículo, para a empresa. Eu não posso resolver. E foi assim. Houve, sim, restrição física, nenhum controle, nenhuma censura. Onde eu estava, no Salão Nobre do Palácio, foi maravilhoso. Eu tive acesso a tudo, entrevistei líderes, ministros que saem, ministros que chegam, mas devo te dizer que poucos tiveram acesso lá a esse local. Ô Zé, você acha que esse tipo de restrição e comportamento aí do governo se dá nesse episódio da posse, até pela exposição que estava ali submetido o Bolsonaro, ou você acha que vai ser uma postura aí ao longo desses 4 anos? Vai ser uma postura diferente, muito diferente. Sem privilégios assim de alguns que estavam acostumados com certas situações de privilégio, né? Vai ser uma postura diferente, isso já está claro. O presidente Jair Bolsonaro não foi beijar as mãos aí de grandes emissoras, deu entrevistas primeiro a empresas que não são tão grandes assim e está falando diretamente ao povo, isso é novidade. Não vai mais dar entrevista numa grande emissora, e sim cria um canal direto ali com o povo. Então, esta é a diferença. Não há nenhum sentido, nenhuma situação de constrangimento quanto ao conteúdo, quanto à fala. É tudo que nós estamos falando fisicamente. Sim. Não houve como movimentar. Alguns ficaram prejudicados. Quem se credenciou mal
ficou prejudicado, ficou isolado, sim. Zé, porque deixa eu não tirar uma havia como dúvida bem mudar. rápida. É verdade que Pois os jornalistas não podiam levar maçã porque estavam desconfiando que eles podiam atirar maçã contra o presidente? Os jornalistas estavam sendo tratados como criminosos, é isso? Olha só, eu saí do CCBB numa van especial porque tinha um credenciamento especial com acesso a vários pontos. E houve várias interrupções, nós descemos e uma coisa inédita, houve uma revista lá em busca de plutônio. Eu não entendi, um sensor de plutônio, né? Para se ter uma ideia da restrição. E as frutas, num determinado momento, foram investigadas lá, mas depois liberou. Aí todos levaram um lanchinho, né? Nós chegamos às 7 da manhã no Palácio e 8 horas da noite eu estava ainda no Itamaraty, para se ter uma ideia. Então, precisa levar uma comidinha, uma barrinha de chocolate. Pra dar uma forrada, né, Zé? Deixa eu estender aqui o papo pra ouvir o Caio a respeito. Parece que o que o Zé traz, Caio, dessa coisa desse tratamento igualitário, aí, digamos, sem privilégios, obviamente considerando aí que cada mídia tem o seu valor, a sua importância, o seu tamanho, mas não perdeu-se aí uma oportunidade de lançar uma trégua e dizer pra imprensa, olha aqui, ó, vamos tratar direito, vocês vão ter acesso. Quer dizer, como todos os presidentes aí anteriores fizeram com o tratamento com a imprensa, não perdeu-se uma chance de dar um tom mais próximo ao vestido da primeira-dama no tratamento com os jornalistas, Caio? Bom, acima de tudo, a gente não pode de maneira alguma fazer uma apologia à descortesia, né? Mas também é muito sensato o testemunho aí do Zé Maria, enfatizando que não houve censura em relação ao conteúdo. Então, nesse sentido, o comunicado da Abrage, qualificando aí o segmento das coisas como antidemocrático, é um exagero, né? Antidemocrático seria privar o cidadão das informações públicas. Então, não houve censura, houve perrengue, houve grosseria, né? É ruim você, imagina, não ter lugar para as pessoas sentarem, né? Isso é sim uma descortesia desnecessária. Agora, só para não perder o hábito, já que o Vinícius trouxe o artigo da Mônica Bergamo, aliás, é uma leitura gostosa, eu recomendo, até porque ela deve ter escrito aí no afã do estresse, se chama Um Dia de Cão, foi postado ontem às 2h da tarde, né, na Folha de São Paulo. Então, ela elenca uma série de reclamações ao tratamento dispensado à imprensa. Ela se mostra muito saudosista, muito nostálgica, sabe, Edgar, da época que a festa da posse era acompanhada de perto. Ela relembra aí com carinho de FHC e de Lula, ao redor dos quais os repórteres se aglomeravam em 2003. Olha só, né, o rei Lula e sua corte de jornalistas, desse momento que ela tem saudade, né? Ela fala também da época que era possível furar o esquema de segurança do Lula e entrar no elevador com ele, ou como ela mesmo fez, entrar na sala reservada ao vice do Barack Obama. Então, de fato, esses tempos ficaram aí para trás, né? A gente já conversou aqui sobre as restrições, mas eu queria também bater na tecla que o Zé falou, né? Que a concentração dos jornalistas credenciados era às 7 da manhã, para pegar o ônibus mais ou menos às 8, a posse marcada para as 15. E além disso, tinha um horário de volta, né? Então, o busão partia às 17 horas. Eu quero que o ouvinte da PAN aí grave essa informação, o turno das 7 às 17. Não podia levar garrafas, né? Havia água no local, em alguns bebedouros, nada assim como água natural Evian ou a San Pellegrino, que a Mônica Bergamo está acostumada. Não tinha comida também para os jornalistas. Seria interessante perguntar para o contribuinte, né? O que ele acha de sair banqueteando todos os jornalistas, como que o contribuinte acha que o imposto dele vai ser melhor gasto. Então tem esse detalhe também. Só que você podia levar lanche, Edgar, era só embalar num saco plástico transparente. Então, pega o teu sanduíche de mortadela, enrola lá no saco plástico e vai pro jogo. As empresas de comunicação, então, elas tiveram que providenciar os seus kits de sobrevivência. Estou usando a terminologia da colega Mônica para os seus profissionais. Olha só o kit de sobrevivência na selva da Folha de São Paulo, sem o qual a pessoa ficaria desidratada e passaria fome. Clube social, bis, castanha de caju, barrinhas de cereal, gomas de mascar, sanduíche de queijo e salame, e suco de caixinha.
E aí ela também faz algumas reclamações sobre as recomendações de segurança, né? Não tentem subir na esplanada, não tentem passar de uma área a outra, e mais importante, não tentem pular uma cerca. Pular a cerca dá problema, né, Vinícius? Uma fala aí depois ela fala o discurso em terceira pessoa, ela cita alguns jornalistas veteranos, sem dar nome aos bois, né? Lógico, por coleguismo, e ela pegou algumas frases desses colegas. Um disse assim: é surreal, é preciso um pouco de dignidade. Aí outro se indaga, Edgar, o que nós viramos? Vamos fazer a lista para descobrir o que os jornalistas ali viraram. Nenhum privilégio do governo, certo? Seguir regras de segurança sem dar carteirada. Turno de 8 horas com 2 horas de descanso. Horário para chegar e para sair em transporte público. E levar sua marmita para o trabalho. Edgar, os jornalistas da elite tiveram um dia de trabalhador. Olha só que novidade, de trabalhador raiz, vamos dizer assim, né? E a Mônica Bergamo, lógico, ela estava enfurecida, aí segundo o relato do Zé Maria, ela fecha com uma ameaça velada. Ela fala o seguinte: essa postura do governo durará pouco, até a primeira crise. Então ficamos aí no aguardo, obviamente, um governo é feito de altos e baixos, haverá crises, ficamos no aguardo do primeiro sanduíche de mortadela servido pelo governo Bolsonaro. Ô Zé, é isso aí, meu querido. Obrigado pela tua participação aí. Um grande abraço, bom trabalho. Vai contando pra gente aí como é que tá o tratamento aí, Zé. Só acredito em você, dia. Zé Maria. Só o que você disser, pra mim, é a verdade. Todo dia aqui é dia de trabalhador, a situação é essa. A história de pular cerca aqui é o tal esforço de reportagem, eu já fiz isso muito fácil. Você pula aqui, tem um entrevistado, vai lá, entrevista, segurança briga, você volta, mas só que desta vez, olha... Quem nunca pulou a cerca, né, Zé? Valeu, Zé. Um abraço, um abração pra você. Tá aí, agora 10h43, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show. Estamos de volta com o Morning Show nesse 2 de janeiro. Vamos lá, Fefito, girando o nosso assunto aqui na bancada. Olha só, por que eu quero saber o seguinte? A gente falou aqui, né, dos jornalistas, tal, né, da posse, das restrições, tal. Por que tem vários funcionários, muitos funcionários da TV Globo tensos em relação a esse 2019, Fefito? Tem gente com medo que vários programas acabem ou sejam transformados em quadros no começo do ano que vem. O Ricardo Feltrin publicou ontem no blog dele lá no UOL, e aí vou trazer umas informações extras também aqui sobre o assunto. Tudo porque muita gente está tensa com o que vai acontecer com Fernanda Gentil. Eu já falei aqui que meu palpite é que ela vai pro vídeo show. Curiosamente, é o palpite do Flávio Rico também. Mas, segundo o Ricardo Feltrin, há grande chance da Fernanda Gentil assumir um programa nas manhãs da Globo. E o que esse programa faria? Acabaria com o Bem-Estar. O Bem-Estar ia virar um quadro focado em esportes, dentro do programa da Fernanda Gentil. E ela viraria um grande bloco de apresentadoras junto com Ana Maria Braga e Fátima Bernardes, que poderiam, inclusive, ter seu espaço diminuído ou ser mudado de horário. Gente, que loucura, como assim? Pois é. A Fátima, inclusive, Paulinha, poderia passar para as tardes da Globo. E aí, finalmente se sacrificaria a sessão da tarde, coisa que se anuncia há muito e muito tempo na Globo. O fato é que, ao contrário de todas as outras emissoras... Gente, essa sessão da tarde é um enche-linguiça, né? Eu gosto da sessão da tarde, tá gente. Onde a Paulinha vai ver a Lagoa Azul agora? Gente, a sessão da tarde Você é tipo ainda, Globo Paulinha? Rural, é um clássico. Se mexer com isso, é sério. Tô falando sério aqui. Tá tapa-buraco, vai. A gente vai pra rua, Paulinha. Você compra um filme e passa todo ano e não gasta. É ótimo. O fato é que a Globo, ao contrário das outras emissoras, que já tem boa parte da programação definida pro ano todo, tem sua programação, mas não anuncia. Tá guardando segredo. E tá prestes a enfrentar uma grande briga de egos também. Porque, além da Fernanda Gentil, uma outra pessoinha deve ganhar um programa esse ano. E essa pessoinha não vai ter um programa diário como a Fernanda Gentil. E muita gente tá tentando se perguntar por quê. E essa pessoa é Angélica. Angélica que inclusive virou meme porque os millennials não conhecem a pinta da Angélica. Gente, acharam estranho quando mostraram. Juro por Deus. O que é isso na perna dela? Você jura? Mas você jura que você não sabia? A Angélica ganha em abril um novo programa que provavelmente vai ser às quintas à noite. Mas esse martelo ainda não tá
batido, mas muita gente se pergunta por que promover a Fernanda Gentil e não a Angélica, que é alguém que tem tanto tempo de casa e tá tão acostumada a fazer programas diários. Eu respondo, a Fernanda Gentil é do jornalismo e quem cuida agora do programa dela é o Mariano Boni, que cuidava do jornalismo da Globo também antes. Então, ele quer dar chance a novos rostos. Além disso, a gente vai ver uma nova mudança na Globo. E isso tá deixando muita gente tensa. O destino do vídeo show. Quem vai assumir o vídeo show? O vídeo show continua ou não continua? Eu acho que continua. Essa é uma das maiores aflições de 2019. Herdada de 2018, porque, mas não é falar vida, de posse do tempo. Bolsonaro. Vamos falar do destino do vídeo show. É isso. Ninguém sabe muito o que vai acontecer com o Eu vídeo acho que show. a Gentil se daria bem no video show, Fefito. Quem? A Fernanda Gentil. Eu também acho. Porque ela tem a pegada meio Monique Ozzy, meio de improviso, né? Bom humor. Acho que ela faria um bom comando ali. Acho que jogar ela pras Mas manhãs, o problema não tá no formato, não sei. porque vira e mexe, troca apresentador, faz isso, faz aquilo, e continua a mesma onda. O vídeo Também show acho perde que pra tem Hora que da ter uma Venenosa em São modificação. Paulo, que faz fofoca de celebridades, né? E o vídeo show não faz fofoca de celebridades porque não quer ficar deixando famosos da Globo bravos, não quer falar de si mesmo. Tanto que o Ego acabou, que era um site da Globo, por causa disso. O que eu acho é que a Globo precisa assumir a vocação do vídeo show para falar de celebridades e também para olhar para a memória. Não é só mostrar bastidor de cena ou brincadeirinhas assim. Ou a gente resgata a memória da televisão e fala de celebridades, ou a gente vai continuar nesse grande requentado. O problema do vídeo show pra mim é pauta. Agora o que eu queria saber da minha amiga Paulinha é: você assistiria o Encontro no lugar da Sessão da Tarde? Ai, Fátima, desculpa. Eu quero meu filme repetido, entendeu? Eu quero os grandes clássicos, porque isso era maravilhoso. Porque, inclusive, você pode dormir um pouco durante o filme e aí você já sabe, já pode acordar de novo. É aquela, né, dormidinha da tarde que só quem é estudante pode dar. Verdade. Né? A geração neném. Boa. Maravilhoso. É verdade. Ô Globo, divulga logo essa grade, tô curioso. Vamos lá. Falando em formato que não dá certo, vamos falar do Congresso aqui, Vini, mais especificamente. Belo link, belo link. Boa! O presidente do Senado, o discurso mais propriamente do presidente do Senado causou um burburinho lá, repercutiu mal, negativamente. Pois né? Ele fez um evento na posse do Bolsonaro, ele fez um discurso no evento de posse do Bolsonaro que caiu meio quadrado ali, né? A fala do Eunício Oliveira demorou mais do que a própria, Demorou isso foi uma mais. opção, do que do próprio presidente eleito Bolsonaro. Pois é, constrangedor nisso, né? Já em fim de festa, né, Edgar? Querendo roubar a cena aí do Bolsonaro. Eunício Oliveira, que felizmente não se reelegeu, né? Vai deixar aí o Senado, ele que representa tudo que é a velha política, né, Edgar? E por isso esteve tanto tempo ali na casa. E ontem, né, como manda aí o protocolo, tinha também ali o discurso dele. Ele junto com o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, receberam, né, o Bolsonaro, e depois ele fez um discurso muito longo, muito maior inclusive que do próprio Bolsonaro, dando até ali algumas alfinetadas, algumas provocações, dizendo em conversa, né, em diálogo com o Congresso, que é importante em ouvir a população, mas sempre atento às demandas também ali do Legislativo, enfim, dizendo que o Bolsonaro vai ter que realmente conversar ali com todos eles se quiser governar, mas não vai ter que conversar com o Eunício, porque o Eunício tá de saída, né? De saída. Mas ao mesmo tempo... Vini, a coisa mais legal que eu achei que ele falou foi que o livro era da época do Caxias ainda. achei legal saber disso. É verdade. Duque de E, Caxias. olha só uma das coisas que ele disse, Edgar. A política é a arte de produzir consensos entre as diferenças de opinião que a democracia pressupõe. Tenha profunda convicção de que o Congresso não faltará ao país no cumprimento de sua missão constitucional na nova legislatura. E também sobrou um espaço para um elogio ali, um carinho em Jair Bolsonaro. Vamos ver. Um cidadão que viveu e trabalhou por 7 mandatos como deputado federal nesse Congresso Nacional. Com a experiência de quem também vivenciou esta casa por mais de 20 anos, inclusive convivendo com Vossa Excelência por 12 anos nesse plenário da Câmara dos Deputados. Tenho a profunda convicção de que o Congresso Nacional
não faltará ao país no cumprimento da sua missão constitucional na nova legislatura. Com trabalho, diálogo, paciência e perseverança, tenho certeza, Vossa Excelência triunfará como presidente de todos os brasileiros. Esse Congresso... Olha lá. E a cara do Bolsonaro é a melhor, né? Parece que não é com ele, não né? é comigo, hein, que você tá falando. E, ó, sobre o espaço também, acho que foi o único que mencionou aí durante toda a posse ontem um pouco de elogios ao que entregou Michel Temer para Bolsonaro. Ei, Eunice, Caio, foi para usar um termo atual aí, foi uma tentativa de dar uma lacrada aí no apagar das luzes, né, do Eunício? Foi acima de tudo um autoelogio, né? Então eu acho que ele citou até Confúcio. Ele falou o seguinte: o discurso empolga, mas o exemplo arrasta, né? No caso dele, o discurso não empolga e o exemplo falta. Imagina que teve um momento em que ele fala o seguinte, ó: aqui nesse congresso não houve pauta bomba, nem deixou-se herança maldita. O ouvinte que tiver a oportunidade de olhar o vídeo nesse momento vai perceber o nariz dele crescendo, Edgar, enquanto ele fala isso, né? Porque, imagina, ele fala isso no contexto de aumento do teto constitucional, né? Que sobe aí os super salários do alto funcionalismo público de 33 para 39 mil reais, efeito cascata, aí um prejuízo de 4 bilhões ao erário, calculado aí pelos técnicos, né, do Congresso para o próximo ano, e herança maldita, um déficit da Previdência que está aí na conta de R$1 bilhão, mais de R$1 bilhão por dia, né? Então, esse trecho da fase foi ridículo. Quem quiser conhecer um pouquinho mais do Eunício, né, ele faz parte daquela leva de 3 entre 4 senadores que tentaram a reeleição esse ano e não logrou êxito. Ele perdeu lá no Ceará para o Cid Gomes, irmão do Ciro Gomes, aí, que se notabilizou por constatar que o Lula tá preso, babaca, e perdeu também pro cara do PROS, que é ex-presidente do Fortaleza, o clube de futebol, né? Enfim, ele também foi citado na Lava Jato em 2 delações diferentes como receptor de propina. E sobre a frase que o Vini separou pra gente, né, de que política é a arte do consenso, isso foi uma paráfrase muito mal feita do Otto von Bismarck, que dizia que política é a arte do possível. E na verdade é o seguinte: não tem nada de consenso, eles só se reúnem em consenso para ferrar a população. Política é a arte de você construir maiorias, e é assim que você faz política de verdade, não nesse toma lá da cá sujo que pautou a política nacional até o presente momento. Gostou da fala dele, o Bolsonaro? Demorado, né? Pô, o Eunício, eu falei, pô, tá ok, Eunício? Tá ok? Já deu, tá bom, né? Tá bom, pô. Hora, presidente. A hora agora, pô, então vai. deixa eu... Especial, essa hora é a primeira aqui, né? Como presidente, vamos se ver muito nesses 4 anos, tá ok? 11h01, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show, Jovem Pan Morning Show. Simbora nesse Morning Show. Primeiro dia útil de 2019, hein? Vamos falar do presidente americano Donald Trump, Paulinha. O que ele falou, hein, sobre a posse de Jair Bolsonaro? Rasgou elogios ou não? Ele quase mandou um coramão. Quase mandou Aprendi coramão. com o Caio essa gíria, quando faz o coração com a mão. Um coramão pro Jair Bolsonaro. Mandou os parabéns através do seu veículo oficial, que é o Twitter, né? Você sabe disso, Edgar. Então ele foi lá, escreveu em inglês, eu vou falar aqui em português, porque é desnecessário, né? Parabéns ao presidente Jair Bolsonaro, que acaba de fazer um ótimo discurso de posse. Os Estados Unidos estão com você. E aí o Bolsonaro respondeu ao Trump... Deixa ele responder, pô. Quer ler? Responde, presidente. Presidente. Em inglês, pô. Em inglês? Olha lá. Olha lá. Eu vou fazer a tradução, tá? Vai. Dear Mr. President Donald Trump, Caro senhor presidente Donald Trump, I truly appreciate your words eu realmente aprecio suas palavras of encouragement de encorajamento. together under God's protection. Juntos, sob a proteção de Deus, We shall bring prosperity and progress iremos trazer prosperidade e progresso to our people. ao nosso povo. Foi assim que ele respondeu. Thanks.
O Trump não esteve aqui para a posse do Bolsonaro, ele não esteve entre os 10 chefes de Estado presentes e enviou como representante o secretário de Estado norte-americano Mike Pompeo, que inclusive essa manhã se reuniu com o Bolsonaro. Foi um dos primeiros compromissos aí oficiais do presidente. Assumidos. Boa, Paulinha. Vamos lá, vamos em frente. A posse de Jair Bolsonaro foi assunto no mundo todo. Nosso correspondente em Londres, Ulisses Neto, traz pra gente aí a repercussão internacional. Olá, Ulisses. Bom dia, Edgar. Bom dia a todos que acompanham o Morning Show nesse primeiro dia útil de 2019. Aqui na Europa, a vida já recomeça muito rápido depois da passagem de ano. Não é como no Brasil, que ainda tem muita gente de férias, que aproveita o verão nessas primeiras semanas do ano. Aqui não. Aqui a retomada já é quase que imediata. Vida normal nessa quarta-feira aqui na Europa. E os jornais repercutem muito a mudança de governo aí no Brasil, né? Essa guinada que a maior economia da América do Sul, uma das maiores do mundo, dá neste início de 2019 com a posse de Jair Bolsonaro. E os jornais europeus tratam essa questão justamente como uma guinada ideológica, embora os novos integrantes do poder falem que vão acabar com a ideologia no governo e por aí vai, o que a gente sabe na prática é que é só uma ideologia bem diferente da que existia tomando as rédeas aí no Brasil, e é isso que chama a atenção dos europeus, que mantém aquele tom da campanha eleitoral, chamando Jair Bolsonaro, né, classificando o novo presidente do Brasil como um presidente de extrema-direita, e as principais publicações aqui da Europa batem justamente nessa tecla, né, que o Brasil agora está sob o comando da extrema-direita pela primeira vez desde o regime militar, desde a ditadura militar. E aí eu posso pegar até alguns exemplos aqui de jornais para citar a repercussão internacional. Aqui mesmo na própria Inglaterra, o Financial Times diz o seguinte: Bolsonaro assume presidência do Brasil em meio a grandes expectativas e muito medo. O jornal chama Jair Bolsonaro de Trump tropical e afirma que ele chega ao poder embalado pelo apoio das massas que estão encantadas com a perspectiva de uma mudança na mentalidade do país após 14 anos de governo esquerdista. Ainda aqui na Inglaterra, a BBC questiona o futuro da diplomacia brasileira, lembrando que Donald Trump é um exemplo para o novo presidente e que a embaixada do país em Israel também deve ser transferida para Jerusalém, seguindo o que os americanos fizeram. Essa é uma das promessas de campanha do novo presidente brasileiro. E aí o Le Figaro da França afirma que a cerimônia de posse ontem deu o tom para a futura linha diplomática de Brasília, que vai ser muito pró-americana, contrária aos regimes de esquerda e em completa ruptura com a tradição multilateral do Brasil. E o jornal francês cita inclusive a presença do Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro israelense, e do primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán na cerimônia de posse em Brasília ontem. A expectativa aqui na Europa, Edgar, é para ver como a economia do Brasil vai reagir a esse novo governo, porque sempre existiu uma expectativa muito grande em cima do país, como potência emergente, né, dos países emergentes. Essa expectativa foi reduzida nos últimos anos e agora com um novo governo, principalmente com a chefia de um ultraliberal no Ministério da Economia, se finalmente o PIB brasileiro vai entregar o que se espera dele internacionalmente, mas é claro que as questões sociais também preocupam o resto do mundo e todos estão olhando para essa nova administração que começa em Brasília, Edgar. Valeu, Ulisses. Obrigado pelas informações diretamente de Londres aqui. Seguindo na política agora, na política aqui do estado. Nessa terça-feira, no evento em que tomou posse como governador de São Paulo, João Dória prometeu aposentar a velha política. Vamos acompanhar a reportagem aqui do colega Marcelo Matos. O governador João Dória promete aposentar a velha política em São Paulo. Vamos aposentar a velha política. Quero registrar mais uma vez, vamos aposentar a velha política, a política do cabide de empregos, trocas de favores. Vamos fazer uma nova gestão sem isso. Com técnicos, representantes do setor privado e políticos competentes. Os que forem eficientes e corretos serão cumprimentados.
estarão cumprindo a sua obrigação, o seu dever. Os que não forem, serão trocados. E falo isso à frente dos secretários e secretárias que são empossados hoje aqui. Esse é o nosso compromisso, fazer um governo eficiente, um governo diferente, um governo do trabalho e não da política. No Palácio dos Bandeirantes, João Dória recebeu os cumprimentos ao lado do vice Rodrigo Garcia, também impulsou seus secretários, com exceção de Gilberto Kassab, que não compareceu à cerimônia e vai se licenciar justamente da Casa Civil. O discurso de João Dória chamou a atenção dos presentes. Parecia que era uma oposição, que o PSDB não estava governando o Estado há mais de 20 anos. O Palácio dos Bandeirantes, a partir de agora, será o Palácio do Trabalho. E os que aqui vierem, venham com propostas de trabalho, com propostas honestas, decentes, inovadoras. Não vamos aqui fazer romaria para cafezinho, água, chá ou cadeira. Aqui será um ambiente do trabalho. Tenho dito e repetido aos secretários, não quero romaria de prefeitas e prefeitos, quero soluções para prefeituras e para o povo que vive no interior, na região metropolitana, no litoral e na capital de São Paulo. Portanto, não esperem aquilo que já foi feito aqui no Palácio. Não quero fulanizar nem acusar ninguém, mas a partir de agora vai mudar. Portanto, todos que aqui vierem, saibam que transparência, eficiência, Cauê, inovação e trabalho representam os motes deste governo. Nada de falatório, nada de perder tempo. Vamos agilizar, acelerar os nossos processos. O povo de São Paulo tem pressa, o Brasil também. Em nenhum momento houve menção aos ex-governadores tucanos, Geraldo Alckmin e José Serra. Sobre o presidente Jair Bolsonaro, Dória prometeu apoio aos projetos importantes para o Brasil. Prioridades do nosso governo: saúde, educação e segurança pública. Esperem, aguardem e verão como estabelecer prioridades claras, orientar de forma precisa os secretários, fazer reuniões objetivas, construtivas, com metas, com planos, com prazos para serem cumpridos, como a coisa pode mudar e vai mudar. A eleição acabou, agora é governar, é fazer boa gestão, sem partidarismos, sem ideologia, trabalhar para o povo, sobretudo o mais humilde e mais simples do nosso Estado. A exemplo da Prefeitura, no governo do Estado, Dória vai doar todos os seus salários para instituições humanitárias. João Dória assinou 6 decretos e um projeto de lei para reduzir custos do Estado. O governador enviou para a Assembleia Legislativa um projeto de lei que permite a extinção ou fusão de empresas como a Dersa, Prodesp, Companhia Paulista de Obras e Serviços, Emplaza, Imprensa Oficial e Companhia de Desenvolvimento Agrícola de São Paulo. Também foram assinados, logo após a posse, 6 decretos para ações na redução de gastos com a revisão ou mesmo cancelamento de contratos. Olha aqui, se caísse um extraterrestre aqui, nem imaginaria, né, no seu maior sonho, que o governador que assume faz parte do PSDB, que esteve à frente do Estado, já acumulou 24 anos à frente do Estado de São Paulo. Ele falou como um opositor do próprio partido. Aí, um comentarista, com né? Críticas que começaram lá, veladas até, mas que foram se intensificando até chegar nessa fala. Parar de pensar pequeno, ele falou. Caramba, cara. Olha aí. Pois é, né? Nada como sentar-se na cadeira. Com a orelha quente. Com certeza, mas assim, ali foi... deu indiretas para o ex-governador. Indireta? Meu Deus, a gente precisa acabar com a romaria do cafezinho, a romaria dos prefeitos, né? Isso daí tava no DNA, né, da política do Geraldo Alckmin, uma política de olho no olho, né, vamos dizer assim. E ele, inclusive, sinaliza que agora não vai ser o Palácio dos Bandeirantes, vai ser o Palácio do Trabalho, né? Então, são críticas duras aí por oposição, né? Enfim, mas quando ele fala de aposentar a velha política, eu acho que o tom do discurso vai no sentido da desestatização e da eficiência do governo, né? E de fato, esse governo eleito já anunciou aí um pacote de desestatizações, privatizações, concessões, parcerias público-privadas que podem somar aí um montante de 23 bilhões de reais. É bastante coisa. Sabe qual que é a joia da coroa disso aí, Edgar? O sistema prisional.
o orçamento anual do sistema prisional aqui em São Paulo é de inacreditáveis 4,5 bilhões de reais. Só perde da USP, que é, sei lá, 5 bilhões. Então, assim, ele fala também em sintonizar o PSDB com a nova realidade do Brasil. E qual que é essa nova realidade na cabeça dele? Uma visão pró-liberalismo e contra a bandidolatria. Com certeza haverá atrito com a ala antiga, os cabeças brancas do partido, que são sociais-democratas, né? E tem uma visão progressista em relação ao direito penal, né? Eles veem o bandido aí ainda como vítima social e não como senhor das suas próprias escolhas. Então, assim, vamos ver o que o futuro reserva ao PSDB, mas o Dória faz um movimento, pelo menos no discurso e na retórica e nas políticas, no sentido do Bolsonaro, importando aí uma série de ministros do governo Temer, né? Dando sequência ao Bolsodória. Bolsodória e o Temerória. E apesar, né, Edgar, de realmente foram 24 anos do PSDB, o governo anterior era do PSDB, mas a prática e a forma de fazer política, acho que agora que o Dória assume no governo de São Paulo, é muito diferente realmente daquela que se fazia com Geraldo Alckmin, com José Serra, né? Então, o novo PSDB que acaba surgindo. De certa forma, acaba sendo, sim, até uma oposição aí que o Dória chega fazendo agora no governo de São Paulo. Vamos lá, Paulinha, eu falei aqui, né, que o ano começou, mas 2019 mesmo, minha querida, é só depois do Carná, né? Como é que tá a nossa hashtag 2019 só pós-carnaval, hein? Constatando que isso é uma grande verdade, estamos entre os assuntos mais comentados do Boa! Brasil. Começamos com boa. Vamos ver o que o pessoal disse. Luiz Gonzaga Filho, o ano só começa depois do carnaval. Inclusive os boletos também vão esperar passar o carnaval para chegar em casa. É verdade esse bilhete. Que fique bem claro, hein, que é verdade esse bilhete, porque vai que o pessoal acha que é verdade. Ed Schur, hashtag 2019 só pós-carnaval, queria poder desligar meu celular para botar essa tag em prática. Imagina isso, Edgar. Você desliga seu celular até março, amor. Mas como ficam os crushes? Não dá certo. É uma coisa louca, eu gostaria de praticar. E Roberta Acarmo, hashtag 2019 só pós-carnaval, pra mim nada feito. Chegando atrasada no trabalho no primeiro dia útil do ano 2019. Já começou, pessoas pediram a minha demissão, porque eu sugeri que talvez eu gostaria de não trabalhar até o carnaval. Gostaria de dizer que terão de me aguentar, porque estarei aqui diariamente. Vamos checar agora a interação do nosso ouvinte, do nosso espectador aqui pelo WhatsApp, mandando mensagem. Perguntamos aqui o que eles esperam de Jair Bolsonaro na presidência da República. Manda aí, Bruno. Bom dia, pessoal do Morning Show. Aqui é o Andrew, eu sou de São Sebastião do Caí, Rio Grande do Sul. E eu acho que o primeiro objetivo do presidente Jair Bolsonaro é fazer os cortes dos benefícios do pessoal do Senado, do pessoal da Câmara de Deputados, dessa máquina pública. Pois, na verdade, quem paga essa conta somos nós, os trabalhadores. Quem levanta todo dia para ir trabalhar, quem pega ônibus, quem pega trem. Então, acho injusto começar pela reforma da Previdência sem nem tocar na parte deles, né? Eu acho que o problema começa lá em cima, começa na máquina pública. Edgar, Paulinha, Fefito e quem mais que esteja no estúdio do Morning Show nesse exato momento. Bom dia a todos e até muito também para os ouvintes da Rádio Jovem Pan. Bom, eu acredito que no governo Bolsonaro a gente possa ter um governo com uma economia mais liberal e assim a gente espera, né? Porque foi o que foi muito comentado durante a campanha e a gente espera também que junto com essa coisa do governo mais liberal, a economia melhore, o mercado comece a girar melhor, a gente receba investimentos e junto com tudo isso a gente possa ter também um avanço, não só em termos econômicos, mas também em emprego, em segurança principalmente, porque o Brasil tá uma bagunça, prende hoje, amanhã já tá solto de novo e tem que parar com essa palhaçada. Então já passou da hora e a gente acredita que pelo menos até esse 2021, que é o primeiro mandato dele, a gente possa ter uma boa melhora. É claro que milagre não dá pra fazer, mas acredito que tem uma boa melhora. Olha a multivisão do nosso ouvinte. Pode vir pra bancada, vem. Nosso deboísta, né? O nosso ouvinte. Tá deitado, uma coisa maravilhosa. Muita inveja dele. Agora 11h23, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show.
Morning Show. Jovem Pan Morning Show. Tamo aqui ainda. Jovem Pan Morning Show. Aí, beleza. Grande Ed! Aí, Faustão. Começou com tudo, meu. Vamos nessa. Vou lá na tua pizza aí, Tá meu. 30 anos. Fazer uma de calabresa lá, Eita. Faustão. O casal Tiziane Pinheiro e César Tralli começou o ano dando uma boa notícia pra todos nós e todos os fãs que acompanham este casal mara, né, Paulinha? Isso, adoro. Quer dizer que a boa nova, você está sabendo? Porque o Fefito vai contar, se você não sabe ainda. Vai, Fefito. Tiziane Pinheiro está grávida. Rafinha Justus vai ganhar um irmão ou irmãzinha, porque Olha aí, beleza. ainda não sabemos o que será. Mas assim, Rafinha tem 9 anos, agora ela vai ter um caçulinha pra poder brincar. A Tizi tem 42 anos, tá casada com César há 1 ano. Vocês lembram que eles foram noivos há um tempo, separaram, depois noivaram e casaram de novo. Eles casaram em dezembro do ano retrasado, olha só, não é mais ano passado. Muito em dezembro romântico. de 2017, então Eles demorou vão um patinar ano. juntos. Pois é. Ai, eu amo esse meme dele patinando. A Tizi tá de 3 meses agora, então ela cumpriu a espera protocolar pra poder anunciar, porque toda famosa só anuncia depois que passa o período de risco da gravidez, os 3 primeiros meses. Já anunciou no Instagram, já tem um monte de marca interessada em anunciar com Tiziane Pinheiro, sim, porque afinal de contas a maternidade é um grande negócio para as famosas. Mas o que não se sabe é se Tiziane Pinheiro recorreu a métodos de fertilização ou não para ter o seu filho, já que ela tem 42 anos. Independente do método escolhido, o fato é que ela vai ser uma mãe muito gata de novo. Felicidades pros dois. Eu shippo esse casal há muito tempo. Os dois são sempre muito apaixonados quando eu vejo em festa, assim. Sempre grudados. E a Record já tem mais programas especiais pra fazer, então, né? Depois de Sabrina Sato, agora... Tiziane Pinheiro. Revelações, sexo do bebê, o nome do A bebê. Tiziane vai apresentar o Troca de Família agora em janeiro na Record, que ela assumiu o lugar que já foi da Cris Flores, da Ana Paula Tabalipa, ela faz as cabeças do programa e continua no Hoje em Dia, mas sim, né? Alguma dúvida que vai virar um reality show da gravidez dela no Hoje em Dia, que nem aconteceu com a Sabrina? Vai Nenhuma. ter isso aí, né, Fefito? É inevitável, né? Inevitável. É isso aí. Troca de família, hein, Edgar? Brincadeira, hein? Formato bacana esse, né? Caraca, tem até trilha, Ed. Eu vou colocar essa trilha pra Paulinha fechar nosso programa hoje com a notícia aí, né, de que Stranger Things ganhou ontem pôster, trailer, data pra 3ª temporada. Aí sim, meus camaradas, vamos lá, Paulinha, novidades rapidamente que a gente tá acabando. Peguem a agenda, 4 de julho de 2019. Vamos descobrir o que é que aconteceu no verão de 1985 em Hawkins e que, de acordo com a Netflix, tudo pode mudar em um verão, Edgar. O que é que será que vai acontecer? Será que a gente vai ter mais infos a respeito do mundo invertido? Se o devorador de mentes vai estar o quê? Ávido por uma volta? Eu não sei o que essas crianças que já são adultos vão passar, mas anotem aí, 4 de julho, ainda muito enigmático, ainda não sabemos direito. Assistimos a um vídeo de uma virada de ano e também um pôster com fogos de artifício. Eleven olha pra trás. Será que tem algum bicho chegando, Edgar? Será? Ah, meu Deus! Como é que era o nome mesmo daquelas... Devorador de mentes? É. Ah, não, o monstrinho. Ai, gente, pelo amor de o Deus, nome. Demogorgon. Demogorgon, boa, É, medo deles também. Anotem então, 4 de julho de 2019. E é isso nesse clima de suspense que a gente finaliza o Morning Show. Olha aqui com uma trilha de suspense pra fechar quem leva o tuiteiro ou a tuiteira, Paulinha. No Twitter, quem leva? Flávia Tazinafo. E você assistiu o Bandersnatch também, não? Você gostou? Você gostou? Na hora de matar o pai, você matou? É, eu confesso que sim. Tá vendo? Depois você fala de mim. É o Sam Mello. Quem que é? O Sam Mello, vencedor. Tá bom, cara. E é isso. A gente fica por aqui agradecendo o prestígio da tua audiência. Amanhã tem mais, a partir das 10 da manhã. Bom 2019! Feliz 2019. Isso aí, vamos nessa. Você ouviu Jovem Pan Morning Show.